é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para... Glórias a Deus. Hoje, nesta noite de consagração, nós precisamos deixar tudo no altar do Senhor. Nós temos que pedir realmente perdão para os nossos irmãos, como já foi pregado aqui nesse púlpito hoje. Eu aproveito a minha oportunidade e peço de coração, irmão, peço perdão a cada um dos meus irmãos, porque muitas das vezes a gente acaba até ofendendo os nossos irmãos sem saber, magoando sem saber. Então essa é a oportunidade de nós podermos consagrar o Senhor e pedir perdão em nome do Senhor Jesus. Amém? E já foi falado aqui que nós temos que perdoar, não é 7 vezes, são 7 vezes 70, são 490 vezes. Ou seja, o perdão é ilimitado, é sempre que for necessário. A irmã Beth falou aqui sobre fé, esperança e caridade, mas o maior dom, o maior de todos é o amor. Se nós não tivermos amor, de nada há nas nossas vidas, né? O pastor Evandro falou aqui que nós somos justificados pela graça. Sim, é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e não pela nossa obra, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em Lucas no capítulo 22, tá? Capítulo 22, no verso 19. Consagrar, irmãos, consagrar ao Senhor é a gente separar, é a gente dedicar algo a serviço de Deus, é a gente separar um momento, é um momento em que eu e você dedicamos, né, a Deus em busca de uma vida espiritual, né, uma busca de uma intimidade, na busca de proximidade com o Pai. Provérbio 16:3 fala: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se eu vou consagrar toda a minha vida para o Senhor, eu vou ter êxito, porque se eu não faço as coisas conforme a vontade do Senhor, né, nós não teremos êxito. Amém? Amém. E quando, irmão, nós consagramos a nossa vida a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é a minha prioridade. Então, quando nós consagramos ao Senhor, já vou entrar na palavra, amém? Já vou entrar na palavra. Quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós dizemos: Senhor, o Senhor é a nossa prioridade, o Senhor é a minha prioridade. E o que é priorizar o Senhor? É eu tirar do meu eu, é eu tirar aquilo que eu gosto de fazer e conceder para o Senhor. Isso é eu priorizar. Então é eu priorizar a palavra do Senhor, a pregação do Senhor tem prioridade sobre qualquer informação. Então eu não posso parar a palavra do Senhor. Eu não posso parar a palavra do Senhor. O Senhor, a maior profecia é a palavra do Senhor Jesus. Então eu tenho que pregar a palavra. Depois eu falo qualquer outra coisa. Mas primeiro eu prego a palavra do Senhor. Aleluia! Irmãos, eu preciso do Senhor para crescer em fé e sabedoria. Porque se eu não tenho Deus, se eu não acredito no Deus que eu sirvo, eu nunca vou ter fé e sabedoria. Tiago fala: se você quer sabedoria, pede para quem? Pede para Deus. E o Senhor vai nos dar sabedoria, tá? Desde que nós pedimos a Ele. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Irmãos, entrega o teu caminho, mas confia no Senhor, para que o Senhor venha agir na minha vida e na vida dos irmãos. Eu preciso entregar o meu caminho para Ele, eu preciso confiar, irmãos, envolve entregar a nossa vida nas mãos de Deus.
Tá? Então confiar é isso, eu entregar a minha vida na mão de Deus. Mas entregar tem que ser total, tem que ser alma, corpo e espírito. Não é eu colocar na mão do Senhor a minha dificuldade hoje de manhã e querer que Ele me dê a resposta à noite. Não é assim. O tempo é o tempo do Senhor, a hora é a hora do Senhor. Eu tenho que glorificar o Senhor todos os dias. E consagrar ao Senhor não é só porque amanhã é Santa Ceia. Consagrar o Senhor, como a irmã já falou aqui em cima, é todos os dias. Todos os dias nós temos que separar. Nós temos que separar um momento para ficarmos com Deus. Ou seja, nós temos que jejuar. Nós temos que tirar um período de oração. Porque o jejum, ele vai mortificar a nossa carne, vai fortificar o nosso espírito. Quando nós tiramos um período de oração para conversar com Deus, onde nós vamos contar o nosso problema, onde nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, o Senhor vai nos ouvir. Nós precisamos também louvar ao Senhor, porque o Senhor fala conosco através dos louvores, irmãos, e principalmente através da palavra. Por isso que eu falei que a palavra do Senhor tem prioridade sobre tudo, irmão. A palavra do Senhor tem que estar sempre priorizada. Nós temos que priorizar a palavra do Senhor. Fale com Deus, né? Fale com Deus. A Bíblia é o único livro, irmãos, que a gente conversa com o autor e o autor nos responde. Jesus nos responde. Este é o único livro que a gente consegue, né, conversar com Deus e Ele nos responde. Agora sim, agora nós vamos entrar na palavra, amém? Lucas 19 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Aleluia, né? E Jesus começa falando para a gente a respeito, né? Jesus começa a explicar, né, que o pão representa o seu corpo e que seria dado por eles. Por ele quem? Pelos apóstolos, que diz a palavra, ó, seria dado por eles, pelos apóstolos. Os apóstolos eram os discípulos de Jesus, que hoje esses discípulos desse apóstolo são quem? Nós, a igreja. Então Jesus morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui hoje na presença dele, glorificando o seu nome. Jesus nos deu vida e vida com abundância. Irmãos, não há outro caminho para nós nos salvarmos se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho que não seja esse. Irmãos, quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo a Jesus: obrigado por ter morrido pelos nossos pecados, por ter nos comprado com o teu sangue. O que o Jesus fez na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados, o seu sangue derramado. Por isso, irmão, o inimigo não pode nos acusar que nós somos pecadores, porque não há condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Não há condenação. Então, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém? O vinho, irmãos, o vinho, ele representa o sangue de Jesus, que estabeleceria uma nova aliança entre Deus e os homens, trazendo a salvação. O pecado, quando Adão peca, que ele sai, que ele expulsa do paraíso, o pecado chega numa situação que o povo já não mais conseguia ter um relacionamento com Deus. O pecado estava tão grande que o Senhor cheirava mal as narinas de Deus. Mas Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele enviou o seu Filho amado, o seu plano perfeito para a salvação da humanidade. E através, irmãos, de Jesus Cristo, nós podemos novamente nos reconciliar com Deus. Não tem outro caminho senão ser através de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote.
A aliança no sentido bíblico, irmãos, a aliança no sentido bíblico, aleluia, ela refere-se a pacto entre Deus, a aliança no sentido bíblico, ela refere-se ao pacto entre Deus e a humanidade. A antiga aliança, né, o Antigo Testamento, ela celebrava o quê? A libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A antiga aliança, ela celebrava essa separação. Os irmãos lembram da última profecia, quando Deus mandou Moisés lá no Egito para tirar o povo dele. Né? Foram 10 pragas que ele lançou sobre o Egito. Na última, ele falou que ele ia matar todos os primogênitos dos filhos do Egito. E para que o povo de Israel não sofresse, o Senhor falou para que eles passassem sangue no umbral das portas, porque quando o anjo da morte entrasse, ele não entraria na casa. Na antiga aliança, Moisés, ele era o intercessor entre Deus e o povo de Israel. Já na nova aliança, é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Né? E aquele povo ali, né, o sacerdote, ele era o único que tinha acesso, né, ao lugar santíssimo, porque ele era separado, né, com a coxinha, o lugar santo do lugar santíssimo. E o único que tinha acesso a este lugar era o sumo sacerdote. E era lá que ele fazia a expiação do pecado do povo. Na nova aliança, realiza-se a libertação do pecado. E o nosso sumo sacerdote, como já falamos, era Jesus Cristo, e através do sangue dele, derramado na cruz, nós fomos purificados para nos reconciliarmos com o Pai. Aleluia! Jesus, irmãos, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascual definitivo e um sacrifício perfeito para os nossos pecados. Irmãos, a palavra nos diz, lá em Efésios 4:8, que quando ele, Jesus, ele subiu às alturas, tá? Ele levou cativo o cativeiro. E o que isso quer dizer? Quando Jesus sobe, quando ele sobe ali nas alturas, irmãos, justamente ali na hora da agonia, naquele momento de agonia, né, que ele, na hora nona, próxima ali da sua morte, que ele clama, Jesus, que ele clama em alta voz, né, ele clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E neste momento, diz a palavra, que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou. E ele se rasgou de cima a baixo. De cima a baixo. Sabe por que o véu se rasgou de cima a baixo? Porque as coisas de Deus vêm do alto e não de baixo. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, quando aquele véu se rasga, né, que era aquele muro que separava nós, né, o ser humano, né, de Deus, porque no lugar santíssimo guardava-se a arca da aliança. E era ali que o sumo sacerdote fazia a expiação do pecado do povo. Então, quando esse véu rasga, esse acesso meu e seu para com Deus ficou livre. Nós não precisamos mais de intercessor para falar com Deus. Nós podemos fazer aquilo que Mateus nos fala, quando nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, orarmos em secreto, falarmos com Deus em secreto, e Ele vai nos responder. Aleluia. Então, irmãos, nós não precisamos mais de intercessor. Se nós queremos buscar a nossa salvação, se nós queremos buscar a nossa consagração, nós vamos encontrar através de Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele libertou, quando ele desceu, quando ele levou o cativo, ali aquele povo, cativeiro. Sabe o que é assim, pegar aquele povo ali, chama cativeiro? Por que aquele povo estava ali no cativeiro? Eram os crentes naquela época, né, eram os crentes que eles ficavam ali, que morriam na presença de Deus, e eles ficavam presos no paraíso. Por que eles ficavam presos no paraíso? Porque o sangue de animal não podia perdoar, libertar eles, purificar do pecado. Por isso que eles ficavam ali. Então, muitos dos filhos de Deus, né, quando ele morreu, ficavam ali. E quando Jesus sobe, quando ele sobe para o céu, ele passa ali e leva, ele desce lá do inferno,
toma a chave de Satanás e leva todo aquele povo que estava preso no paraíso, ele leva para o céu, porque aquele povo, quando Jesus morre, é purificado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de animal não podia libertar aquele povo. Aleluia! Irmãos, hoje, culto de consagração. Nós falamos da consagração no início da palavra. Falamos da aliança de Deus. Nós falamos que nós precisamos, através de Jesus Cristo, para nos consagrar e purificar as nossas vidas. Mas agora, eu não posso fugir do tema da campanha, né? Que é o amor de Cristo. Aleluia! A palavra nos ensina, lá em João 1,5, que Deus é luz e nele não há trevas. Então, se Deus é luz e nele não há trevas, e se nós, eu e vocês, fomos feitos imagem e semelhança de Deus, nós não podemos viver no meio das trevas. Aleluia! Nós não podemos viver no meio das trevas. Irmãos, o Senhor já nos ensinou que nós, eu e vocês, nós somos sal da terra. Aonde nós chegamos, tá? A escuridão, as trevas têm que bater em retirada. Tá? Nós somos sal. Para que serve o sal? O sal serve para dar sabor. Concorda? Uma comida sem sal, as irmãs estão acostumadas a cozinhar, e eu reclamo muito quando a Elisa faz a comida dela sem sal, né? Então a comida sem sal, ela não tem sabor, né? A comida sem sal não tem sabor. Assim é o cristão do reino de Deus. Se ele não prega a palavra do Senhor, se ele não obedece o ide do Senhor, ele não tem valor para o reino de Deus, irmãos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Deus, irmãos, é luz, e contra a natureza de Deus, Deus é Espírito, tá? Se Deus é Espírito, é necessário que eu e vocês, nós o adorem em Espírito e em verdade. E para nós adorarmos em Espírito e verdade, nós precisamos do quê? Conhecer a palavra. Porque é só através da palavra que nós vamos ser libertos. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. É Cristo pregado na cruz. É o seu sangue derramado por mim e por você. A única maneira de nós conseguirmos ser libertos é através da palavra de Deus. Deus é luz, irmãos. E a essência de Deus, a essência do amor de Deus, é a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se nós não nos santificarmos, se nós não buscarmos a purificação, se nós não perdoarmos, né? Porque para a gente receber o perdão, nós temos que perdoar, tá? Nós precisamos perdoar. Imagina Jesus Cristo, né, ficando com raiva da gente. Imagina onde nós estaríamos, né, se Jesus Cristo não perdoasse os nossos pecados. Então nós temos que perdoar, porque Deus é santo, nós não podemos nos aproximar dele se nós não tivermos a mesma santidade. Nós nunca vamos ser igual a Deus, nunca, mas nós temos que buscar todo dia um pouquinho a nossa salvação. E quanto ao caráter, Deus é fiel, Ele jamais vai nos abandonar, Ele jamais vai deixar aqueles que o buscam, aqueles que o adoram. Ele é fiel, mas Deus também é justo e reto. Ele vai fazer a justiça dele no dia do julgamento final. No dia que Jesus vai julgar o seu povo, que ele vai buscar na sua igreja, ele vai julgar. Ele vai separar o jogo. Ele vai separar. Aleluia. Glória a Deus. Né? Ele ama a verdade. Deus ama a verdade e a justiça. E odeia a mentira e a injustiça. Então eu não consigo viver na presença de Deus, não tem como nós ficarmos na presença de Deus se nós falamos mentira, se nós usamos de inverdades. Nós temos que ser justos, honestos, como o nosso Deus é. Irmãos, se nós afirmarmos que
que nós temos comunhão com Jesus, mas continuamos a viver na escuridão espiritual e no pecado, nós estamos mentindo. Não é eu que estou falando, é 1 João 6. Então, se nós vivemos na escuridão espiritual, tá? E se nós vivemos no pecado, nós estamos mentindo quando nós dizemos que adoramos a Deus e que servimos a Deus. Não eu que estou falando, a palavra de João, lá em 1 João 6. Tá? O sangue de Jesus, irmãos, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, se você, aleluia, está em pecado, se você tem alguma coisa que te incomoda, o teu irmão, irmãos, não venha tomar a Santa Ceia amanhã sem antes conversar com o seu irmão. Tire um período pela manhã, jejum e peça perdão do seu pecado, ore para Deus, tá? Louve a Deus. E se você neste momento pensar, poxa, eu estou com algum problema com meu irmão, estou com uma contenda com meu irmão, procure esse irmão, fala com ele. Eu estou com uma contenda com meu vizinho, fala com o vizinho. Se ele não quiser aceitar o perdão, como o irmão já falou aqui, esse perdão volta para você, mas você tem que pedir o perdão, porque o perdão é muito importante para que nós possamos, estar na presença do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz que o homem deve se examinar antes de comer do pão e beber do cálice. Então, antes de nós participarmos da Santa Ceia, nós temos que fazer um autoexame de consciência nas nossas ações, nas nossas atitudes, o que nós estamos fazendo de certo e o que nós estamos fazendo de errado. Porque se nós não corrigirmos o nosso errado, irmão, nós não temos como estar na presença de Deus. Nós temos que orar para Deus, pedir para que Ele, irmãos, nos dê um coração puro. Nós temos que pedir para Deus para que Ele nos conceda pensamentos e desejos limpos. Nós temos que pedir para Deus para que Ele não nos abandone, para que Ele não tire a sua presença de nós. E por isso nós temos que priorizar este Deus que nós servimos, porque Ele é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, irmãos. Esse é o Deus verdadeiro e o único na terra. Mas Deus, irmãos, também é amor, que é o propósito do trabalho que Deus colocou no coração dos irmãos. O amor, a consagração do amor. E esse amor é o primeiro mandamento que o Senhor nos deixa, que é amar a Ele, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. E o segundo, semelhante ao primeiro em importância, que é o quê? Amar o próximo. Então, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, eu estou vendo, está aqui convivendo com a gente, como é que eu vou amar Deus, que é Espírito, que eu não vejo? Então, o amor de Deus, ele tem que começar aqui em nós. O amor de Deus começa com a paz do Senhor, um abraço, um aperto de mão, a consideração pelo irmão. Isso é o amor de Deus, irmãos. Isso é o amor de Deus. Se nós afirmamos que amamos a Deus, isso é interessante, que se nós afirmamos que amamos a Deus, então nós amamos os nossos irmãos, confere? Se a gente ama a Deus, e se nós fomos feitos à semelhança e imagem de Deus, então nós amamos os nossos irmãos. Porém, se nós não amamos os nossos irmãos, nós estamos faltando com a verdade em relação ao amor de Deus. Então, se eu não amo meu irmão que está aqui, eu também não amo a Deus. Não é verdade? Se eu não amo meus irmãos que estão aqui, como é que eu vou amar a Deus? Aleluia. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoa. Nós sabemos que nós somos todos diferentes. Deus não escolheu ninguém parecido. Nós temos a nossa dificuldade, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas virtudes. O Senhor, quando chamou ali os seus discípulos, 12 apóstolos, Ele chamou pescadores, Ele chamou 5 pescadores, que é Pedro, João, Tiago. Não vou lembrar de todos não. Pedro, João, Tiago, Felipe, aí, foram 5. E eles todos tinham pensamento e agiam de maneira diferente.
O Senhor chama Mateus. Mateus era o quê? Um coletor de impostos. Né? Ele explorava o povo e o Senhor o chamou. Né? O Senhor chama lá o Simão, o Zelote. Ele participava de uma seita que era assassina. E o Senhor chamou ele para ser apóstolo. Sabe por que o Senhor chamou todo aquele povo? Para mostrar para nós, para mim e para você, que Ele transforma a vida e muda a vida de cada um, daqueles que querem seguir. E aqueles apóstolos ali, todos eles eram diferentes, mas eles aprenderam uma coisa, aprenderam a viver o amor de Jesus Cristo. E é esse amor que nós temos que pregar, e é este amor que nós temos que viver entre nós, irmãos. Aleluia. Pois se nós não amarmos os nossos irmãos que vivemos, não podemos amar, né, a Deus que não vemos. Isso é o que a palavra nos ensina. Eu já vou encerrar, está quase na minha hora. Irmãos, Deus é amor. E o seu amor é a base da nossa aliança. A nossa aliança com Deus é através do amor. O Senhor, Ele não sei nem porquê Ele nos ama. Nós não somos merecedores deste amor. Porque nós somos errados, nós pecamos, mas Ele nos ama, porque a palavra fala que Ele nos amou primeiro. Ele foi nos buscar. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Né? A gente não consegue entender como o Senhor me pega aqui no sábado, eu no meio do mundão, no sábado, e no outro dia Ele me transforma, Ele muda. No outro dia eu largo a bebida, no outro dia eu largo aquilo que eu fazia e começo a buscar a Deus. Isso é o amor de Deus, é o amor ágape, que não tem explicação. Esse é o amor que o Senhor quer que nós vivemos um para com os outros. Amar ao próximo. Amar o próximo. Amar o próximo, irmão, é a mais elevada qualidade de um cristão. Se nós conseguirmos amar o nosso próximo, nós vamos conseguir nortear as nossas relações com proximidade com Deus. Aleluia. Então, irmãos, nesta noite, nesse culto de consagração, que nós possamos adorar o Senhor todos os dias de nossa vida, que nós possamos ser gratos. Só o fato de nós levantarmos, só o fato de nós respirarmos, só o fato de nós estarmos aqui sentados é um motivo suficiente para nós agradecermos ao Senhor Jesus. E para encerrar, irmãos, eu queria deixar aqui 1 Pedro 4:8, que diz assim: ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, irmãos, tem coisa melhor para perdoar nossos pecados do que nos amarmos ao nosso próximo? Nós somos pecadores, então se nós vamos diminuir nossos pecados, nós temos que amar o próximo. Amém? A igreja se coloca de pé. Eu gostaria de orar com a igreja para a gente encerrar. Amém? E passar aqui, devolver o microfone para os nossos irmãos aqui. Amém? Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra foi falada, foi ensinada, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai querido, agora que sou grave na tábua do coração, no meu coração, no coração dos meus irmãos que aqui está, Pai. Que amanhã, Pai, nós possamos estar na Tua presença, Pai, para renovar, Pai, mais uma aliança com o Senhor, Pai, por mais 30 dias, se assim o Senhor voltar nos períodos. Pai, guarda-nos, livra, Pai, coloca-nos debaixo da Tua mão, Pai, livra do laço do passarinheiro, da peste silenciosa, Senhor, porque nós sabemos, Pai querido, Pai amado, que é do alto, que é do Senhor que vem o nosso socorro, que é o Senhor que guarda a nossa saída, é o Senhor que guarda a nossa entrada. Por isso, Pai, nós te estamos gratos nesta noite, Pai, e em nome de Jesus, eu te digo, amém. E as palmas louvam o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Solta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por essa palavra gloriosa, pela vida, pelo dom da vida, por estarmos vivos,
por ter mais uma oportunidade de participar da Santa Ceia. Glória a Deus por isso, porque muitos planejaram participar da Santa Ceia do mês de maio e não conseguiram. Quantas provas, quantas lutas. E olha, irmãos, tem livramentos que nós vamos ver só quando nós chegar lá na glória. É verdade. A gente não pode fazer corpo mole, não pode, eu falei com o irmão essa semana, a gente não pode, aleluia, Jesus, glória a Deus, encostar, não pode desanimar, não pode, porque verdadeiramente, irmão, Deus está de olho em nós. Ele está de olho em mim, Ele está de olho em você, Ele está de olho em nós, para ver qual vai ser a nossa perseverança. Porque o céu é ganhar força, e a porta do céu é estreita, não entra bagagem, não entra. As bagagens vai ficar tudo aqui, tudo aqui. E tem gente que briga, irmãos, mas briga por causa de coisas tão pequenas e deixa passar em branco as coisas importantes, que é aquela que vem do alto. Aleluia, Jesus. Amém? Então, aleluia, é para nós glorificarmos ao Senhor. Bendizer o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para sempre. Amém? Vamos participar da Santa Ceia? Vamos perdoar? Não, é tão gratificante a gente perdoar. E sabe, irmãos, tem um perdão que é importantíssimo na nossa vida. É a gente perdoar a gente mesmo. Isso é importante. Eu perdoar eu mesmo por coisas. Olha, e vou falar a verdade para você. Tem uns flashes que vem na mente da gente, mas uns flashes bem grandão, e o acusador vem e martela a mente da gente, porque ele quer matar, roubar e destruir. Então, aleluia, vamos prestar atenção nisso, perdoar a gente mesmo e pedir perdão, irmãos, porque a gente perdoa. Tem gente que não sabe pedir perdão, sabia? Tem gente que não consegue pedir perdão. Ele vai passando pela vida. Então, aleluia, nessa noite é motivo para nós glorificar o Senhor, como disse o nosso irmão, onde que nós estávamos há 30 anos atrás, se é que a gente pode lembrar. Onde que a gente estava? Eu falo 30 anos. E aonde você estava há 10 anos atrás? 5 anos atrás? 2 anos atrás? Não, nós somos mais que vencedores. Por mais que a gente agradeça a Deus, a gente não consegue. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Que da onde Deus me tirou, ninguém podia me tirar. Da onde Deus te tirou, ninguém, dinheiro nenhum poderia chegar lá e tirar. Porque se tem uma coisa que é muito importante, aleluia, glória a Deus, é você sair do mundo pelas mãos do Senhor, você entender, eu entender, nós entendermos que a gente estava errado, porque tem gente que está errado e não aceita o seu erro. Ele acha que ele está certo, ele acha que está ótimo, está bom. Está bom. Aleluia. Um abismo chama outro abismo. Então, aleluia, glória a Deus que Deus achou nós lá no meio da multidão. Ele achou nós e nós abrimos o coração para Ele. Porque muitos não abrem, eles estão no erro e não conseguem entender que está errado. Graças a Deus, Senhor, obrigada, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos chamou pela dor. Amém, glória a Deus, aleluia. Por amor não vem mesmo, só por Deus. Então, pela dor, mas nós entendemos o recado da cruz. Nós entendemos, eu falei por irmão esses dias atrás,
Aquele que não aguenta levar a cruz, não toque nela. Porque seria bom nunca ter conhecido do que conhecer e deixar. É melhor, a Bíblia fala isso. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar lá no meio do rio, do que aceitar Jesus e deixar. E ai daquele que faz a obra relaxadamente. Você sabe entender qual é o peso da palavra ai? Ai daquele que faz a obra relaxadamente. Então, aleluia, vamos pedir perdão do Senhor, amém. O Senhor me conserta, Senhor, que eu tenho um espírito de aceitação. Do dia que eu tiver errado, Senhor, o Espírito Santo ia pingar no meu cérebro e me acordar, sabe, num tranco, que é melhor acordar aqui e entrar no céu do que ficar dormente. Que tens dormente? Qual é o seu povo? Qual é a sua identidade? Da onde você vem? O que tens aí dormente? Não chama, Senhor, não deixa eu ficar dormindo pela vida, não. Não deixa, Senhor, por favor. Não deixa, Senhor. Porque da onde Deus nos tirou, irmão, ninguém podia tirar nós. E por nós, para tomar santa ceia, para participar da santa ceia, eu olho na ceia e falo, Senhor, eu falo bem a verdade, eu sou grata a Deus, Senhor, por participar da santa ceia. Nossa, isso aí é presente para mais de metro. Para mais de metro. Nós lá errante lá no mundão, lá terrível, boca dura, testa de bronze. E Deus foi lá, tirou nós com o braço forte, trouxe nós para a casa de Deus, para ficar bonitinho, lindinho, alinhadinho, e ainda participar da santa ceia do Senhor. É presente para mais ninguém. É maravilhoso. Sinceramente falando, Jesus, louvado seja o teu nome, porque tu és maravilhoso. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença. Perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas negligências, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, toma frente, toma direção. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Coloca temor no nosso coração, Jesus. E abençoa, abençoa teu servo, a tua serva, Senhor. Prepara nós, meu Deus Todo-Poderoso, para participar da Santa Ceia. Prepara nós, Jesus, para o grande arrebatamento da igreja. Prepara cada um de nós, Senhor, que esse dia não venha a ser uma surpresa e pegue, Senhor, aleluia, desapercebidos. Pai, em nome de Jesus, prepara nós para a Santa Ceia do Senhor e prepara nós, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, para o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Saudei A cumprir toda promessa feita a mim.
fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor